Olá pessoal que acompanha o Manhã de Franquias, obrigado pela sua presença, obrigado pelos comentários dos vídeos, bem bacana esse projeto que a gente começou a desenvolver e acredito que com a participação de vocês a gente cada vez vai trazer melhores, maiores e mais densos os temas. E hoje a gente vai trazer um tema denso, pessoal, que é a cessão do contrato de franquia, ceder os direitos do contrato de franquia. Assunto que volta e meia acontece aqui no escritório, né, que as pessoas entram em contato, discussão sobre dúvidas, e é um assunto que a gente optou por discutir ele agora. Pessoal, quando a gente fala em cessão de direitos, cessão de ceder, né, transferir os direitos, a gente tem que olhar esse assunto por dois prismas, o lado da franqueadora e o lado do franqueado. Eu vou começar, pessoal, discutindo pelo lado da franqueadora, que vai ficar mais simples para depois a gente entrar pelo do franqueado. Pergunta é, a franqueadora, ela pode ceder os direitos, né, ou seja, de franqueadora para uma outra empresa continuar a exploração daquele objeto de franquia com o franqueado? Bom, depende do contrato. 99,999, 100% dos casos que a gente discute aqui no escritório, é óbvio que a franqueadora tem a prerrogativa de ceder o contrato para que outra empresa, né, que tenha o uso e exploração da marca, né, que em conjunto com o uso e exploração da marca, ela pode dar continuidade naquele contrato de franquia. E por que isso acontece, pessoal? Porque a franqueadora, ela realmente tem uma dinâmica diferente de uma unidade franqueada. Pessoal, o que é a franqueadora? A franqueadora é a empresa, é um organismo que, tendo a propriedade sobre a marca ou tendo a licença de uso e exploração daquela marca, desenvolve o mercado de expansão de franquia em produtos e serviços para aquela marca. Então é natural que, num determinado momento, ela atraia investidores, que ela queira abrir um IPO, que ela faça uma fusão, uma cisão, enfim, que ela tem realmente uma dinâmica diferente do ponto de venda do franqueado ali no produto e serviço que ele oferece para o consumidor final. Então, não é ilegal, né, e isso 100% das vezes está previsto contratualmente, a franqueadora tem a prerrogativa de ceder o contrato para outra empresa, dar continuidade naquele contrato com o e nada mudando das regras do jogo. Simplesmente o CNPJ da franqueadora que constava um, vai ser constar outro dali em diante e a vida que segue. E ponto final. Isso não é ilegal, pelo contrário, muitas franqueadoras às vezes, né, participam realmente dessas rodadas de investimento e atraem empresas, atraem grupos, atraem investidor-anjos, investidores, né, de outras naturezas para aportar não só dinheiro, mas para aportar recursos humanos, aportar intelectual realmente para poder expandir cada vez mais aquela marca. Pessoal, franqueado entrou na rede, quanto mais a rede crescer, quanto mais a rede ficar maior e mais conhecida, muito mais valor vai ter a unidade dele. Então, isso é até saudável, isso tem que ser até estimulado, isso é natural das marcas. Então, a cessão do contrato da franqueadora para outra empresa continuar a seguir aquele mercado é altamente normal e isso não tem absolutamente nada de errado. Óbvio, aconteceu uma cessão e a franqueadora atual, né, a franqueadora que assumiu aqueles contratos, ela decaia da forma de como ela está fazendo a exploração, cabe uma discussão dos franqueados, isso é óbvio. Mas no momento zero em que houve uma cessão, isso normalmente não é motivo de discussão da rede. Pelo contrário, às vezes é até uma oportunidade da rede ficar melhor, a rede ficar mais robusta, com mais musculatura. Feito esse parâmetro, pessoal, vamos analisar agora o outro lado. Ah, mas aí vem aquelas questões que a gente ouve. Ah, mas o contrato é leonino, porque ele não permite, né, o franqueado, não é permitido ao franqueado ceder o contrato dele, vender a unidade dele, repassar o CNPJ dele para um terceiro, sem consultar a franqueadora. Pessoal, de verdade, vocês acreditam que isso é errado? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício de contextualização. E se um concorrente chega para um franqueado e oferece um valor para entrar naquela sociedade e ser sócio dele naquela unidade franqueada? Pessoal, você está colocando um concorrente da sua marca dentro da sua casa. E vocês acreditam que isso é legal, que isso é correto?
ele ter acesso ao sistema, ter acesso aos planos, ter acesso ao segredo, ao know-how, ao tudo. Pessoal, por isso que ainda que vocês entendam que o contrato seja leonino, ele não é leonino. Essa parte do contrato eu reputo pelo seguinte, é até uma proteção que a marca faz para que justamente ela continue fiel ao seu propósito de defender a marca. Então, é impossível, não é adequado que o franqueado faça movimentações societárias de forma que a franqueadora não fique sabendo quem são os novos donos daquela unidade. Por isso que os contratos de franquia, quando dispõem sobre a cessão de cotas da unidade franqueada, ela estabelece, às vezes, a preferência de aquisição daquelas cotas. Sempre ela vai estabelecer as regras para que esse novo franqueado entre, ou seja, fazer todo aquele processo como foi feito do primeiro franqueado. Isso é normal, pessoal. Isso faz parte do jogo. E tem que ser assim. É importante que seja assim, porque senão você não protege. E aí, pessoal, vem um tema que é bem bacana, que eu acredito que ele é pouco explorado e deveria ser mais explorado, até porque nós temos muitos exemplos positivos no mercado sobre isso, que é o repasse. O que é o repasse? O repasse é quando o franqueado, ele realmente entende que, pessoal, não importa o motivo, às vezes até de ordem pessoal, aconteceu alguma situação familiar, aconteceu alguma situação que para ele não tenha mais interesse em seguir com a exploração daquela unidade e que ele externe o desejo de repassar aquela unidade para uma outra pessoa, para a franqueadora. Normalmente o que está acontecendo no contrato? Normalmente no contrato tem a regra de, se você não quer, você tem que oferecer para a franqueadora para que ela faça uma aquisição interna. E o que acontece normalmente nesses casos? Nesses casos a franqueadora ou ela faz a compra daquela unidade, ou ela põe aquela unidade para os novos leads, né, os prospects, os candidatos a franqueados que querem entrar na marca. Olha, ao invés de você comprar um negócio novo, você pode comprar um negócio que já existe, que já está montado, que já tem uma carteira, que já está rodando e tem, obviamente, um valor diferenciado daquele valor do negócio novo. Pessoal, repasse é uma coisa que deveria ser até mais propagada, mais difundida, mais explorada, mais incentivada. A gente tem muitos exemplos no mercado de pessoas que crescem no universo do franchise apenas adquirindo por repasse unidades que já existem. Franqueados, empresários que são bons, que sabem tocar o negócio, eles pegam essas unidades que já estão rodando e que, obviamente, depois de um estudo, ele entenda que tenha uma situação de crescimento, de ajustes no operacional para crescimento e compra aquelas unidades por um valor X e às vezes 1, 2, 3 anos depois está valendo 2, 3X aquela unidade. Então é muito importante essa questão do repasse e a gente adora conversar sobre isso. Por quê? Porque é uma oportunidade, é uma das formas de expansão do franchise, né? O repasse de unidades franqueadas, né? E às vezes unidades próprias para franqueados. Existem também outro lado, viu, pessoal? A gente ouve muitos exemplos de franqueadores que, num determinado momento da vida daquela marca, optaram por concentrar o seu papel da parte, né, só em cuidar da marca, em explorar o crescimento daquela marca e repassar as unidades próprias para franqueados e que lá no final perceberam que aqueles franqueados que estavam com a unidade própria agora fatura até mais do que faturava na mão do franqueador. Isso significa que o franqueador é ruim? Não, existem pessoas que são melhores. Às vezes dentro da própria rede tem franqueados que tocam a situação de uma forma muito boa, muito melhor. Isso não significa que a franqueadora não sabe o que está fazendo, só significa que às vezes a mudança de operação de administração, a ótica, mantendo os mesmos fluxos e processos, aquele franqueado consegue extrair melhor do que a franqueadora extraía. E ótimo, pessoal, expansão. E vai adquirir mais unidades, e isso faz com que a rede cresça. Então, pessoal, repasse, cessão é uma situação muito importante. Acontece isso de forma muito, às vezes até sem muito critério, sem muitos processos. E por quê? Porque aí vem a questão que a gente quer discutir aqui agora, pessoal. O repasse, seja interno ou seja para a rede, seja de uma unidade própria ou de uma unidade franqueada, uma coisa que a gente bate muito aqui no escritório é critérios. Por quê? Porque quando você tem um imóvel
e você quer vender aquele imóvel, o que você faz? Você sabe a metragem do imóvel, você sabe quanto custa mais ou menos um metro quadrado da sua região, e você sabe mais ou menos se tem alguns imóveis parecidos com o seu, e você avalia o seu imóvel parecido com aqueles do mercado, ok? Opção 2, quando você tem um imóvel e não sabe o valor dele, você pode contratar um corretor de imóveis para que ele faça um laudo de avaliação daquele imóvel. Quando você tem um carro que você quer vender, você tem a tabela FIPE, você tem a tabela do mercado, você consegue um parâmetro para vender o seu carro. Mas pessoal, e um negócio? E uma empresa? E a sua unidade franqueada? Existe algum site que eu possa avaliar quanto custa a minha unidade? Não tem. Por quê? Porque um negócio, para você avaliar, ele é composto de muito mais itens, palpáveis, impalpáveis, muito mais objetivos, subjetivos, para você fazer uma avaliação. E esse processo, pessoal, a gente chama de valuation. O que seria o valuation? É um trabalho composto por uma equipe, às vezes multidisciplinar, de contadores, economistas, financistas, jurídicos, né? Toda uma equipe que avalia o estado daquele negócio, ou seja, não só faturamento, não só a questão dos impostos, não só a lucratividade, mas o todo. Se existe passivo, se os recolhimentos previdenciários, fiscais, trabalhistas foram feitos corretamente, se o enquadramento tributário está correto, se foi pago corretamente. Ou seja, ele vai avaliar o negócio como um todo. E no final vai ter um valor. E às vezes, pessoal, pasme, às vezes o valor chega a ser negativo. Por quê? Porque às vezes a unidade ela foi tão mal administrada que o valor dos ativos, ou seja, dos equipamentos, é menor do que o valor de mercado porque ela tem mais dívida do que ela vale com os ativos dela. Quem vai falar sobre isso, pessoal, é a equipe que fará o valuation. E o valuation, ele tem várias etapas, incluindo, inclusive, uma que a gente chama de due diligence. O que é due diligence? Que é a obtenção, é uma auditoria, né? Onde você vai reunir documentos para analisar, discutir e criticar aqueles documentos. E isso de todas as situações, tanto da esfera trabalhista, quanto da esfera fiscal, quanto da esfera do mercado, ou seja, dos seus fornecedores, clientes, credores, devedores, ou seja, você vai fazer como se fosse um exame de imagem. Sabe aquele quando você entra naquelas máquinas e tem uma visão 3D colorida de dentro do seu corpo? É isso que é o processo. E pessoal, se isso não tiver um critério, não tiver objetivos muito bem claros, não tem como você chegar no valor correto da sua unidade. É um chute. Pode ser que alguém chute, pode ser que alguém estabeleça um valor que seja totalmente real e alguém vá lá e compre. Isso está errado? Não. Mas isso não é o juridicamente correto. Isso não está dentro de um formato que amanhã você possa realmente ter certeza daquilo que você fez. Então, quando a gente vai falar em cessão e em repasse, é importante a gente conversar sobre essa questão do valuation. E pessoal, isso tem que ser um processo claro, tem que ser um processo aberto. E como é que ele ocorre geralmente na prática? Isso deveria ocorrer, né? Quando o franqueado tem interesse em repassar a unidade dele, ele precisa saber qual o valor que ela vale. E normalmente o que acontece? Ele contrata uma empresa para que a empresa avalie. Olha, você quer repassar o seu negócio, né? Ou você pensa em repassar o seu negócio? Eles vão fazer um laudo e falar, olha, o seu negócio tem um valor de mercado de X. Quando você passa isso para a franqueadora, ela tem duas opções. Ela aceita aquele laudo, porque geralmente ela pode conhecer a empresa que fez e sabe da idoneidade da empresa, ou ela pede uma reavaliação daquele laudo, ou seja, uma outra equipe que fará uma ratificação ou retificação daquele laudo. Fechada essa etapa, ela pode procurar os candidatos, né, a querer comprar aquela unidade. E aí que vem o X da questão, pessoal. Esse candidato que tem interesse em comprar, né, em assumir aquele repasse daquela unidade, ele está obrigado a aceitar aquele laudo? Não. Por quê? Porque aquele laudo não foi feito por ele e nem por as empresas que ele conhece. Então, nada mais natural e normal do mercado é que esse candidato, esse investidor, né, que queira entrar naquela situação, ele refaça aquele laudo. Até porque isso é uma questão de depois ele discutir valores. Então, gente, isso ele chega a ser mais complexo do que vocês perceberam, do que vender uma unidade nova, né? Porque vender uma unidade nova, você manda circular de oferta, manda o plano de negócios, faz toda a negociação, faz o roadshow, apresenta a rede ali para o seu candidato,
e aí ele escolhe, eu tenho interesse em investir em tal área, e aí você celebra um contrato, paga a taxa de franquia, começa a procurar ponto, e esse é o caminho natural de uma unidade nova. Agora, quando é uma unidade de repasse, já tem uma história. Ela já fez o seu mercado. Positiva ou negativamente, ela está ali, está funcionando. Às vezes, é uma situação que não tem jeito, ela pode estar totalmente condenada. Mas às vezes não, pessoal. Às vezes é uma excelente oportunidade de repassar aquilo para um investidor que realmente entenda um pouco melhor do negócio e além de salvar aquela unidade, ele vai prosperar aquela unidade, vai fazer crescer e ela vai se tornar muito melhor do que ela era antes. Mas de novo, pessoal, entenderam como a gente falou no outro episódio, né, sobre a questão de processo? Porque às vezes o pessoal fica mais preocupado com o resultado, com o final, e não se importa com a jornada disso. E nós, pessoal, tanto jurídico consultivo, nós nos importamos com o processo, com essa jornada, como que ele começa e qual é a trilha, e não trilho, mas qual é a trilha que vai ser percorrida até chegar no resultado. Não importa se o resultado, porque se o resultado foi satisfatório, ok, mas se a trilha foi mal feita, se a jornada foi mal feita, você não sabe corretamente se o resultado foi positivo ou foi negativo. Então, pessoal, neste Manhã de Franquia, eu quis abordar esse assunto que pra gente ele é muito importante e que causa um pouco de estranheza, causa um pouco de às vezes, resistência por parte, inclusive, de franqueados e franqueadores, porque vocês perceberam que o processo, a jornada, ele tem um componente que as pessoas geralmente não gostam, que é o quê? Tempo. Mais que custo é o tempo, e precisa, pessoal. Esse tempo, ele não é um tempo a depender da vida, né? 1, 2, 3, 5 anos daquela unidade. A bagagem, o acervo de documentos a ser analisado, ele é muito grande. E isso vai causar um quê? Um aumento de tempo. E geralmente as pontas, né, franqueado e franqueador, e agora se a gente está falando de repasse, a gente tem o franqueador, o franqueado e o interessado, o que eles têm é pressa. E pessoal, não adianta. Pressa, ela né, já tem aquele clichê, pressa é inimiga da perfeição. E olha, a gente nem está querendo falar em perfeição, a gente está querendo falar em satisfação. Ou seja, eu até baixei mais, né, porque eu poderia ter falado, perfeição é inatingível, então a gente vai pela excelência. Olha, eu nem vou falar em excelência, eu vou falar em satisfação. Para que a gente satisfaça esses três personagens, franqueador, franqueado e o interessado, é fundamental que o desenho dessa sessão, desse repasse, ele esteja não só bem desenhado, como ele tenha esses critérios bem definidos para que a gente possa fazer essa avaliação da melhor forma. Se isso não for feito, pessoal, o risco de discussão é muito grande, o risco de atrito é muito grande, e vocês podem, ao invés assim, daquele franqueador que tinha um franqueado na rede com um problema e que enxergou no repasse uma alternativa de resolver o problema, na verdade ele só trocou o nome do problema, porque o problema, em vez de ser A, agora o problema chama B, mas é que um B que pagou muito mais caro do que um negócio, às vezes, do zero. Porque às vezes o repasse envolve valores, até no desembolso, maiores do que de uma unidade nova, que ainda vai ser diluído no tempo. Então, o que eu quero deixar como recado para vocês é: assunto sobre cessão de contratos e repasse, desenhe processos claros, definidos, critérios bem objetivos e não abram mão de ter realmente empresas sérias para fazer o valuation, para fazer o due diligence, para realmente discutir o quanto realmente vale aquele negócio que está sendo colocado para venda, que está sendo colocado para cessão. Até porque, se a gente voltar lá atrás do assunto sobre a cessão da franqueadora, a franqueadora vai fazer da mesma forma. Para que eu venda uma franqueadora, para que eu venda um negócio, eu também tenho que passar por um valuation, eu tenho que passar por uma due diligence, eu tenho que passar por todo um cenário de organização e análise. Sem isso, ninguém vai investir. Sem realmente alguém que ateste qual é a saúde financeira daquele negócio, ninguém vai colocar nenhum real nessa operação. Então, pessoal, cessão, repasse, valuation, due diligence, são esses termos que a gente quis colocar no Manhã de Franquias, porque fazem parte do universo de franquias, fazem parte do nosso escopo jurídico consultivo, a gente discutir sobre eles, e a gente quer que vocês tenham muita clareza, muita confiança nesses processos. Então, desenhem processos claros para que realmente vocês tenham muito mais resultado, muito mais satisfação nos negócios. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comente lá se ficou alguma dúvida.
e nos acompanhem para as próximas semanas com mais e mais assuntos relevantes para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal!